Oi, minha gente, como é que vocês estão? Um bom dia, né, para vocês. A gente vai fazer uma revisão sobre a unidade 1 e a unidade 2, né, da disciplina de ciências, no qual a unidade 1, né, ela abordou a questão da estrutura do planeta Terra, né, a estrutura mais interna, abaixo da nossa superfície terrestre. E a unidade 2, ela fala da composição das rochas, né, e os tipos de rochas. Então, eu trouxe aqui um esqueminha, tá? Isso é uma aula bem básica, até porque a gente martelou muito, né, nesse conteúdo. E aí, eu trouxe aqui pra vocês, né, como é a estrutura do nosso planeta. Então, dentro do nosso planeta, a partir da superfície terrestre, adentro, o que é que a gente tem, né? Essa estrutura, ela é dividida em camadas, 3 camadas. A crosta, o manto e o núcleo, tá? A crosta, ela é a parte mais fina, podemos assim dizer. E a gente tem duas partes, a crosta terrestre e a crosta oceânica, tá? A crosta terrestre é aquela que vai suportar, né, todos os continentes. E a crosta oceânica é aquela parte que vai estar, que por cima vai estar os oceanos e os mares, certo? O manto, eu posso dividir o manto em 2 segmentos. O manto superior e o manto inferior. O manto superior, ele ainda é mais rochoso e junto com a crosta, forma a camada sólida da Terra, que é chamada de litosfera, tá? Então, juntando esses dois aqui, ó, crosta com o manto superior, eu formo a litosfera, certo? Bom, já o manto inferior, ele é mais líquido, mais pastoso, tá? É onde a gente vai encontrar o magma, aquela substância que eu conversei com vocês, que se assemelhava muito ao caramelo do pudim, que a mãe faz, lembra? Que não é uma substância nem líquida, nem tão pastosa, né? E que ao entrar em contato com a temperatura menor, ele acaba endurecendo, né? Essa seria uma característica do magma, tá? Então, a gente encontra o magma no manto inferior e no núcleo externo, tá? Eles têm basicamente a mesma formação, tá? Então, aqui ele tem essa questão mais líquida, mais pastosa. Já o núcleo interno, ele é bem sólido, tá? Ele é formado basicamente por ferro, ok? Aí a gente falou também, né? Na época que nós estávamos na escola ainda, antes do nosso recesso, a gente falou que na litosfera, né, ela não é estável. Por quê? Porque essa litosfera, ela é dividida em grandes pedaços. Esses pedaços são chamados de placas tectônicas, né? Ou placas litosféricas, podemos assim falar. E sobre as placas tectônicas é que estão os continentes. Só que eu mostrei para vocês no mapa, né, que o contorno, o formato dos nossos continentes não são idênticos às placas tectônicas, né? Então, a gente tem encontros de placas tectônicas passando no meio de continentes, no meio de países, no meio de oceanos. E essas placas tectônicas, eu também expliquei para vocês, elas vão estar em movimento. Por quê? Eu contei para vocês, né, citei até um exemplo do nosso cotidiano, que se a gente pegasse uma bacia com água, colocasse um papel em cima dessa bacia, e se a gente agitasse a água, o papel ele ia acompanhar o mesmo movimento, certo? Quando a gente faz a mesma comparação para as camadas, eu falei para vocês que o manto inferior, ele tem uma consistência, né, mais líquida para pastosa. Enquanto a litosfera, ela seria a parte mais rígida. Então, o que acontece? Quando o magma, tá, sofre alguma pressão do núcleo, ele acaba se movimentando. E ao se movimentar, faz o que? O manto inferior, tá? Acaba fazendo o que com a crosta, né? A gente pensa na mesma situação. Aqui que é mais líquido, quando a gente agita,
acaba fazendo também com que a crosta sinta esse movimento, sinta esse abalo, tá? E esses movimentos, eles são sentidos, né, através de terremotos, ou dependendo do movimento que são feitos, né, nas placas, é sentido com a formação de vulcões, formações de cadeias de montanhas e assim por diante. Bom, então, falei tudo sobre as camadas. Então, a gente consegue, né, de acordo com os movimentos das placas tectônicas, a gente consegue formar os terremotos, os vulcões e as cadeias de montanhas. Bom, vocês já viram que quando, né, é normal a gente comentar, quando passa no jornal que teve um terremoto ou algo parecido, onde foi o epicentro, né, desse terremoto. O epicentro é o local exato onde aconteceu esse abalo, né, onde aconteceu esse choque de placas tectônicas. Mas aí, você não falou que era o movimento que era sentido pela crosta, né, pela litosfera? Sim, mas esse movimento, ele é principalmente quando ocorre entre o encontro das placas tectônicas. Então, quando ocorre, né, eu tenho aqui duas placas se encontrando. Quando ocorre esse movimento, elas acabam ou se chocando ou se afastando. Quando ocorre o choque, né, causa esse abalo que ocasiona o terremoto. Se esse abalo ocorrer no interior, né, lá na crosta oceânica, né, debaixo dos oceanos e mares, pode ocorrer até, né, propagação de ondas gigantes que a gente chama de tsunamis. Então, o epicentro é justamente o local, né, onde houve esse movimento, né, até ele se espalhar para todos os lugares. Bom, quando ocorre o afastamento, né, vai ocorrer o extravasamento do magma, tá? Tá aqui no manto inferior, né? Na crosta, as placas se afastam na litosfera. E aí esse magma, ele acaba sendo expelido. E eu falei para vocês que quando ele entra em contato, né, com a temperatura bem menor, ele acaba enrijecendo, endurecendo. E aí eles vão se acumulando e gerando os vulcões, né, em montanhas. Bom, esse magma, quando ele é extravasado para o meio externo, para a nossa superfície, né? Como ocorre num vulcão, ele deixa de ser chamado de magma e passa a ser chamado de lava. A gente também comentou sobre isso. Bom, falei do núcleo, dos vulcões. Né? Agora, recentemente, o Krakatoa entrou em erupção, né? Logo assim, no início do nosso isolamento social. Né? Fazia muito tempo que ele não entrava em erupção e ele voltou a entrar em erupção esse ano. Bom, no capítulo 2, né, na unidade 2, a gente fala sobre as rochas. Rochas que são formadas, né, por minerais, agrupamentos de minerais que formam as rochas. Pedra e rocha é a mesma coisa? Não. A pedra é um fragmento, é um pedaço da rocha. Certo? E aí a gente pode classificar essas rochas em 3 tipos também. A gente tem rochas magmáticas, ou também chamada de ígneas. A gente tem as rochas sedimentares e a gente tem as rochas metamórficas. A gente também falou sobre esse conteúdo, né, antes do nosso isolamento. A gente já tinha falado sobre essas questões. E como é que eu vou classificar, Ila? Como é que eu vou entender a classificação dessas rochas? O próprio nome já diz a você, né? Rochas magmáticas, aquelas que foram formadas a partir do resfriamento do magma. Só.
Rochas sedimentares, aquelas que são formadas a partir do acúmulo de sedimentos. Vou explicar melhor para relembrar vocês. E rochas metamórficas. Metamorfose vem de transformação. Então, rochas metamórficas são aquelas que foram formadas a partir da transformação ou de rochas magmáticas ou de rochas sedimentares. Bom, as rochas magmáticas, elas são formadas pelo magma, tá? Só que eu falei para vocês que quando o magma ele vem a ser extravasado para a superfície terrestre, ele deixa de ser chamado de magma e passa a ser chamado de lava. Bom, e aí a gente vai ter dois tipos de rochas magmáticas. As extrusivas e as intrusivas. Pessoal, extrusiva aí você lembra de externo, né? E intrusivas. Aí vocês lembram de interno. Então, as rochas magmáticas extrusivas são aquelas que foram formadas a partir do magma que foi lançado para a superfície terrestre. Ou seja, foram formadas a partir da lava, certo? E as rochas magmáticas intrusivas, né, in vem de dentro, são aquelas que foram formadas a partir do magma no interior, né, do manto, certo? A gente tem como exemplo de rochas magmáticas intrusivas o granito e tem como exemplo de rochas magmáticas extrusivas o basalto ou a pedra-pume, né? Lembra que eu falei para vocês que a pedra-pume é aquela pedrinha, né, toda furadinha que a mamãe usa para ralar o pé. Não sei se vocês já viram, um quadradinho acinzentado. Aquilo ali é uma pedra-pume, tá? Bom, as rochas sedimentares são aquelas... Um momentinho, minha gente. Olha, você pode comprar um brinquedo? Daqui a pouco, tá? Vai ser um mais legal. Vai ser a peça do brinquedo do mar. Beijo. Se tem dois peixes. Tá, mãe? Pessoal, desculpa, tá? Bom, já as rochas sedimentares são aquelas que vão ser formadas a partir da sedimentação. O que é isso? Tem um fenômeno que é chamado de intemperismo. Que é esse fenômeno? Eu também falei para vocês em sala de aula. O vento, as ondas do mar, né, chuva, são tudo fenômenos da natureza que fazem com que rochas percam pequenas partículas que a gente chama de sedimentos. E aí, esses sedimentos, eles são levados, né, pelo vento, até que em um determinado momento eles acabam pairando na superfície. E o acúmulo desses sedimentos formam as rochas sedimentares, que também são chamadas de rochas estratificadas. Por quê? Porque ela forma estratos, elas formam camadas. Se vocês pensarem, né? Bom, ocorreu a sedimentação desse sedimento. Parou aí, tá? Aí, com o passar do tempo, outros sedimentos foram liberados. Esse aqui é mais antigo, tá? Outros sedimentos foram liberados e acabaram se depositando no mesmo lugar. Esse é o sedimento mais novo. E aí, com o passar do tempo, outros sedimentos se depositaram na mesma região. E assim sucessivamente. Isso, minha gente, forma camadas nas rochas, tá? Vou botar as imagens para você ver. É bem notável, né, a separação de camadas, de estratos, né, de sedimentos mais antigos, sedimentos mais novos, que foram se depositando uns sobre os outros. E aí, essa rocha, ela recebe o nome de rochas sedimentares, porque justamente ela é formada a partir de sedimentos que foram liberados por outras rochas, tá? É nesse tipo de rocha que a gente vai encontrar os fósseis. O processo de fossilização se dá justamente embaixo, né, dessa deposição de sedimentos. Por exemplo, o animal morreu, né?
ou uma marca, uma pegada, um pedaço, né, do seu organismo ficou ali depositado e esses sedimentos, vou fazer aqui um peixinho, tá? E esses sedimentos, eles foram se acumulando em cima, né? A gente tem sedimentos embaixo e sedimentos em cima. E aí o que sobrou foi o registro, né? Que a gente chama o registro fóssil, né? Que pode ser o esqueleto do animal, pode ser o formato apenas, tá certo? Então, onde é que a gente encontra fósseis? Apenas em rochas sedimentares, tá? Exemplos de rochas sedimentares que eu posso citar para vocês. Argila, calcário, ok? Bom, e as rochas metamórficas, Eila? As rochas metamórficas, elas vão se originar a partir da transformação de outras rochas, né? Rochas sedimentares, rochas magmáticas, elas passam por um processo de transformação, né? No qual ela vai mudar sua composição, e aí ela se transforma em rochas metamórficas. A gente tem aí como, por exemplo, a ardósia, o mármore. O mármore, ele é gerado através da transformação do calcário, que é uma rocha sedimentar. Bom, na página 332, ele fala sobre os fósseis e a deriva dos continentes. Eu também tinha falado para vocês sobre isso, só que eu falei na unidade 1, né? Eu até comentei que eu achava que não vinha no livro, tá? Mas ele incluiu isso na unidade 2. O que é que isso me diz? Eu não sei se vocês lembram, quando eu perguntei a vocês, né? Falei para vocês sobre a teoria da Pangeia. Qual era a teoria da Pangeia? Que todos os continentes, eles eram unidos em um só. Então, há milhões de anos atrás, né? Quando tudo começou, todos os continentes, eles eram unidos num só. E esse continente gigante, ele era chamado de Pangeia. Do mesmo jeito que todos os oceanos, eles eram reunidos num só, que era chamado de Pantalassa. E aí, hoje, a gente tem, né, os continentes separados uns dos outros. E aí, os cientistas ficaram com aquela ideia de como é que eu vou provar que um dia, né, todos os continentes estiveram juntos. E aí, eu falei para vocês sobre algumas provas que a gente teria. A primeira, né, eu abri o mapa para vocês na sala de aula e vocês me disseram, né, eu perguntei para vocês, e vocês me disseram que os continentes, eles pareciam peças de quebra-cabeça, né? A gente conseguia visualizar no mapa que aqueles continentes, eles se encaixavam. Então, essa era uma das provas, tá? 2. Fósseis e a teoria da deriva continental, né? E a teoria de que esses continentes, eles estão em movimento e eles continuam em movimento, se afastando. Outra prova foi, encontraram fósseis da mesma espécie em continentes diferentes. Então, ora, quer dizer que um animal, ele foi de um continente para outro, ele cruzou o oceano inteiro, ele pegou um avião e chegou lá no outro continente. Da mesma espécie, o mesmo ser, foi encontrado em 2 continentes que estão a milhões de quilômetros de distância. Então, essa era a segunda prova. Encontrou-se o mesmo fóssil do mesmo ser em continentes diferentes. O que, né, significa que naquela determinada época, provavelmente esses continentes estavam juntos e esse ser viveu em ambos os continentes, né, antes deles se separarem, ok? E a gente continua com esse processo, né, com o movimento das placas tectônicas. Os continentes, eles continuam nesse processo de deriva continental, eles continuam, né, se separando, se movimentando ali por conta do movimento das placas tectônicas. Bom, na página 333, ele fala sobre os processos de fossilização, ou seja, os processos de formação de fósseis, tá? E aí os fósseis, eles podem ser encontrados, né, em várias regiões, em camadas de solo, no gelo, tá? E aí ele traz alguns tipos de processos de fossilização. Mineralização ocorre quando as partes duras do ser vivo são perfuradas por minerais e se petrificam. Então, assim, eles viram pedras.
Os minerais, eles acabam se encrostando, né, nas partes duras do ser, nos ossos, e acaba fazendo com que ele virem pedras, petrificando. Moldagem. A moldagem é quando essas partes duras se decompõem e sobram apenas a marca, né, o formato. Conservação ou mumificação. Esse tipo de fossilização ele já ocorre com partes de todos os organismos, partes duras ou partes moles, tá? E tem a impressão. A impressão são marcas deixadas pelos fósseis, né, como pegadas, trilhas, túneis, entre outras. E aí ele traz na página 334 como é que ocorre a fossilização dos seres nas rochas sedimentares. Como é que ocorre esse processo? Então ele traz aí, né? As rochas sedimentares se formam de sedimentos de rochas já existentes. Como eu expliquei para vocês. Sedimentos eles são liberados, né, por conta de um processo chamado intemperismo, que bate nas rochas e libera esses sedimentos. Eu até brinquei com vocês na aula sobre aquele ditado que diz: água mole ou empedradura, tanto bate até que fura. Né? São pequenas partículas que são liberadas por conta desse fenômeno do intemperismo, né? Que são vários fenômenos da natureza: chuva, impacto com ondas, ventos, tá? Entre outros. E aí esses sedimentos eles vão se dispondo em camadas, como eu expliquei para vocês, e com o passar do tempo, um vai pressionando o outro e eles vão se compactando e formando novas rochas sedimentares. E aí fica fácil, né, de entender como é que os fósseis se encaixam nisso, como é que eles vão ser encontrados então em rochas sedimentares. E aí ele traz um esquema, né, formando, indicando para vocês como é que esse processo aconteceu. Então na parte 1 aí, nesse esquema, ele traz que o animal morre e é decomposto por bactérias e fungos, sobrando apenas as partes duras, ossos, dentes. 2. O que não foi decomposto, os ossos, os dentes, ele vai ser coberto por uma nova camada de sedimentos. Aquilo que eu expliquei para vocês, né? O esqueleto do peixe vai ser coberto por uma nova camada de sedimentos. E aí, com o tempo, novas camadas de rochas vão se formando sobre o animal, sobre os restos do animal. E aí, um belo dia, por meio de escavações, né, esses fósseis são encontrados. Ou esqueleto, ou registro fóssil, né, de uma pegada. E aí, qual a área da ciência que trabalha nesse setor de escavações em busca de fósseis? É a paleontologia, tá? A paleontologia é o estudo dos fósseis, certo? Bom, na página 335, essa é uma atividade que a gente ia construir em sala de aula, assim como a do vulcão, né? Que a gente tinha se organizado para poder fazer e não conseguimos. Mas essa atividade, ela é para você fazer, né, uma demonstração, um experimento para a construção de um fóssil, tá? Acredito, né, não sei se todo mundo vai ter os materiais. O material mais difícil aí é a argila, tá? Mas a argila ela é encontrada, né, nesses armarinhos, né? Eu sei que tá fechado, tá, minha gente? Mas quem tiver acesso, quem conseguir, ótimo. Também quem não conseguir, não tem problema, tá? Eu também vou tentar desenvolver o meu aqui para poder mostrar a vocês daqui a umas 2 aulas, mais ou menos. Então, ele pede aí para você construir, né, montar algo que se assemelhasse a um fóssil. Então, ele diz aí, né, todos os materiais necessários: argila, areia, algodão, óleo, uma caixa de papelão e uma tesoura. E pede para você ter modelos, né, objetos que seriam modelos de fósseis. Aqueles animaizinhos de brinquedo, ou um pedaço de osso, de galinha, né, de boi, ou folha. E aí ele traz toda a instrução para você desenvolver seu fóssil, tá? E aí tem 3 questões para vocês responderem depois que vocês construírem, tá? E depois que passar o tempo necessário. Bom, eu vou tentar fazer e aí a gente faz a aula para responder as atividades, né? Essa atividade, no caso, sobre o fóssil. Bom, deixo aqui um beijo para vocês, né? Espero que vocês tenham relembrado todo o conteúdo. As atividades do capítulo 1 e 2 que não foram realizadas, devem ser realizadas, tá? As atividades do livro.
eu acredito que eu não tinha passado do capítulo 2. Deixa eu só dar uma checada aqui. Bom. Todas as atividades da unidade 2, vocês podem fazer, tá? Da página 338 até a página 342. A Ilha eu já fiz, não tem problema, tá? Quem não fez, faz. Se ficou com dúvida, entre em contato comigo que a gente tira todas as dúvidas, tá certo? Um beijo grande pra vocês, até a nossa próxima aula.